Um programa de entrevista com pequenos empresários de Bauru e região, apresentado por Felipe Cavalieri. Oferecimento: TED Marketing AGE. Fala galera, beleza? Começando mais um TEDcast aqui no YouTube e no Spotify. Eu sou Felipe Cavalieri, recebendo sempre pequenas e médias empresas da região de Bauru. Dessa vez aqui com um convidado muito especial, Gabriel Busato da Hipersol. Tudo bom, Gabriel? Opa, fala Felipe, tudo bem? Graças a Deus. Espero que o nosso público aí possa sair melhor, né, dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Legal, a gente vai falar bastante aqui, gente. A Hipersolar Hipersol, desculpa, é uma empresa de energia solar, né? Uma das pioneiras aí na nossa cidade. O Gabriel, que está há alguns anos já, mais de 10 anos, né, Gabriel, trabalhando nesse segmento, vai tirar muitas dúvidas aqui para a gente a respeito desse tipo de instalação, que gera muita dúvida, e também falar sobre a Hipersol, o quanto que ela está evoluindo aí a oferta de produtos, né? Principalmente o mix de produtos tem variado muito, né? Sim. Nos últimos 10 anos muita coisa mudou, né, Gabriel? Bastante mesmo. Então, o Gabriel vai contar um pouquinho aqui pra gente. E eu queria que você iniciasse, Gabriel, se fosse possível, aí falando um pouquinho sobre você, da onde que surgiu a ideia de abrir a Hipersol e como que você teve essa ideia de empreender na área. Tá bom. Bom, meu nome é Gabriel Busato, como o Felipe já comentou. Eu nasci em Ourinhos, mas vim para Bauru muito novo, tinha 3 anos de idade. Já fazem quase 29 anos que eu estou em Bauru, então sou bauruense já, né? Sou de casa aqui, gosto muito da nossa cidade. Saí um tempo para fazer faculdade, para fazer parte da minha faculdade, mas retornei, né? E eu comecei a minha primeira profissão, vamos dizer assim, de forma, né, remunerada, foi na época a gente fazia manutenção de computadores, lá em 2007, 2008, por aí. A gente aumentava a memória dos computadores, a gente formatava computadores, né, instalava programas, né? Antigamente a gente era pago para instalar programa, né? Hoje o aplicativo, você vê como é mais fácil, né? Como que muda, né, cara? Muita coisa mudou. Então, assim, comecei a trabalhar de forma remunerada nessa área, consertava computadores de amigos, familiares. E um dia eu comprei um livro sobre hardware, né? Que era essa matéria de manutenção de computadores, a gente chamava de hardware antigamente. E o autor do livro, Gabriel Torres, uma vez eu li no verso do livro que ele era formado técnico em eletrônica. Eu falei, bom, então para eu avançar, né, nessa área, para eu avançar no conhecimento, eu preciso, o próximo passo é eu ser um técnico em eletrônica, né, para eu conseguir me aprofundar nesse assunto. E eu estava na fase ali indo para o ensino médio, quem é de Bauru conhece, eu fui estudar no CTI, né? Boa, bem Colégio famoso, né? Técnico Industrial de Bauru, fui fazer técnico em eletrônica porque na minha cabeça, naquela época, dentro de tudo aquilo que eu sabia, eu sempre gostei de ir a fundo nos assuntos, né? Então, como naquela época o assunto da vez para mim era computador, para eu me aprofundar nos computadores eu precisava fazer um técnico em eletrônica. Fiz os 3 anos ali no CTI e eu fui apresentado à eletricidade lá, né? Me apaixonei por eletricidade e dentro da eletricidade existe uma área, né, uma área chamada eletrotécnica, que é diferente da eletrônica. E eu fui apresentado a isso. A eletrotécnica ela engloba as instalações elétricas, geração de energia, transmissão, distribuição, instalações residenciais, industriais, comerciais. Já me gostei muito disso. E aí fui para a faculdade de engenharia elétrica. Aqui em Bauru mesmo? Eu passei por 3 universidades, né? Universidade Federal de Itajubá, Universidade Estadual de Londrina e depois vim terminar aqui em Bauru, na Unip, na Universidade Paulista. E passando pela universidade, tive algumas frustrações no meio do caminho, então resolvi voltar para Bauru. Para não largar a universidade de vez, aí eu transferi para um curso noturno, né? Porque tanto lá em Minas, na Universidade Federal de Itajubá, como na UEL, Universidade Estadual de Londrina, era período integral. Sim, sim. Então me frustrei um pouco com esse estilo de vida, de você estudar período integral e tal. Então eu queria começar a trabalhar, queria começar algo mais dinâmico. Então vim para Bauru, comecei a trabalhar numa empresa e estudar à noite. Eu trabalhava nessa empresa de técnico em eletrônica, que era a minha formação anterior. E trabalhando nessa empresa, ela atuava no setor de geração de energia, geração e transmissão de energia.
Então, eu trabalhei com usinas hidrelétricas, subestações de energia, esse tipo de coisa. Já tinha uma certa familiaridade com essa área desde a época do curso técnico, achei um emprego na área, trabalhei bastante. E aí, um dia, conversando com meu pai ele é físico de formação, a gente concluiu que a energia, a forma de geração de energia, eu trabalhando com geração de energia, meu pai trabalhando com geração de energia, meu pai físico por formação, e a gente conversando, a forma de geração de energia que mais faz sentido é a forma de geração solar. Por quê? Para que o vento aconteça, que é uma forma de geração de energia, para que a hidrelétrica aconteça, para que a termoelétrica aconteça, o sol ele tem papel fundamental. Então, nada melhor do que extrair a energia direto do sol de forma direta. Porque a hidrelétrica e a eólica, por exemplo, são formas indiretas de atuação do sol. Então, a gente entendeu que tinha um negócio por trás disso. O Brasil, nessa época, tinha acabado de receber o direito do consumidor de gerar a própria energia. Era proibido, o Felipe, o nosso ouvinte aí, era proibido em 2012, até 2012, era proibido gerar a própria energia no Brasil. Né? Você não tinha o direito de instalar painéis solares ou qualquer outra fonte de energia se a concessionária tivesse condição de te abastecer. Era proibido. Então, o nosso setor é um setor regulado. Né? É um setor que o governo dita as regras. Uhum. Né? E a partir de 2013, a resolução foi escrita em 2012, 2013 passou a ser permitido isso, em 2014 eu comecei a estudar o tema, em 2015 a Hipersol surgiu. Né? Poxa, bem rápido, né? Exato. Você pegou o começo dessa onda, então. O começo. Definitivamente. 10 anos atrás. 10 anos atrás. A regulação era diferente, o mercado era diferente, os fabricantes, as marcas eram diferentes. Né? A gente foi a primeira empresa de Bauru a trabalhar com energia solar fotovoltaica. Né? Inclusive tem os vídeos aí na internet, você vai ver que minha carinha era bem... A gente está mostrando aqui uma matéria na TV Prevê aqui dos painéis, né? Não deve ser exatamente dessa época, mas está perto aqui. Devia ser 2016, aí, eu acho, mais ou menos, né? E, inclusive, saiu uma matéria no Jornal da Cidade uma vez, assim, 3 bauruenses já geram a própria energia. Olha que loucura. O primeiro foi uma empresa de Campinas que instalou, foi o pioneiro na nossa cidade a gerar a própria energia. O segundo foi a minha casa, que eu mesmo instalei. E o terceiro foi uma empresa ali próximo da rodoviária. Então, eles entrevistaram as 3 pessoas que geravam a própria energia em Bauru. Né? Que loucura. E aí a gente começou essa saga, essa jornada. Que legal, cara. Muito louco, né? Você pensar assim que você, aqui no Brasil, estava já namorando a ideia. Né? Essa tecnologia a gente sabe que demorou para chegar aqui no país. Mas assim, você já aproveitou essa onda, né? A gente fala muito de oportunidade em empreendedorismo, né? Tipo, olha, vamos aproveitar surfar a onda. Você pegou a marolinha nascendo, né? Exato. E qual é a dificuldade de fazer isso? Porque a gente sempre pensa no benefício, porque a terra fértil, né? Não tem ninguém com essa tecnologia, você falou aí poucas empresas. Hoje a gente sabe que a realidade é bem diferente. Até a gente já recebeu aqui no TEDcast empresa de energia solar. Qual foi a vantagem e as desvantagens de ser um dos pioneiros nessa área? As vantagens é que a gente chamava muita atenção. Né? Então, como eu te disse, olha a quantidade de marketing gratuito, né? Então, o Jornal da Cidade queria falar comigo, né? Fez uma matéria gigantesca de graça. TV Prevê, TV Unesp, TV Tem, enfim. Então, a gente chamou muita atenção para isso. Né? Essa é a vantagem. Uhum. No meu caso, navegar pelo Oceano Azul não era uma vantagem tão grande assim na época, porque as pessoas não acreditavam nisso. Então, a gente não tinha linha de financiamento, as pessoas não acreditavam, elas não conheciam ninguém que tinha. Então, a gente sofreu um pouco para vender. Então, eu chegava diante dos consumidores de energia elétrica, apresentava os cálculos, tentava vender para eles, cara, olha, legal, mas será que funciona mesmo? Né? Será que funciona mesmo? Aí tinha que pagar à vista, na época era muito mais caro do que é hoje. E então, assim, a gente enfrentava um obstáculo muito grande. Tanto que eu lembro de encontros, palestras, cursos, treinamentos que a gente fazia na época, e eu chegava em outras empresas de energia solar do Brasil, em outros proprietários, a gente conversava assim, ó, gente, o que a gente faz
para aumentar a nossa concorrência? O que a gente faz para mais pessoas venderem energia solar? Por quê? Porque os clientes eles precisam começar a acreditar no que a gente está falando. Cara, olha que loucura isso. A gente tava até conversando aqui um pouco em off sobre esse tema, né? Às vezes, gente, a concorrência ajuda, porque cria um mercado. Cria o mercado. Você começando, que nem você falou, nadando sozinho aí, é difícil você ser convincente, por melhor que seja o seu argumento. Né? Eu acredito que você chegava lá pro cara, né, nessa época que a gente tá mostrando, o pessoal falava assim, porra, mas eu vou colocar isso aqui em cima da minha telha. E aí, quando isso aqui, se cai um granizo, como é que faz? Exato. Dúvidas assim, hoje a gente fala, poxa, né, nada a ver, né, pode pôr sem medo. Mas naquela época, né, Gabriel, porra, Vixe, difícil, né, cara? Era difícil, cara. Aí, qual que era o meu argumento naquela época? Nossa, faz anos que eu não uso esse argumento na hora de vender. Naquela época era assim, ó, energia solar é a forma de geração de energia usada no espaço desde 1960. Eu tinha que falar isso pro cara. Como que eu acredito que isso funciona? Cara, como que você acha que funcionam as coisas no espaço? Era isso que eu falava para as pessoas, né? Agora eu não preciso mais usar esse argumento. Nem lembro a última vez mais, né? Então, assim, a gente teve esses desafios, né? O desafio de não ter linha de financiamento, o desafio de não ter nenhum tipo de comunidade, nenhum tipo de órgão, como que eu posso dizer assim, de associação do nosso lado, nada. A regulamentação, ela era muito prematura, ela não previa todos os problemas, ela não previa todas as oportunidades, ela não previa nada. Então, eu diria que foi mais dificuldade naquela época do que facilidade, né? No começo fazia uma venda a cada 6 meses, então se eu dependesse, eu era solteiro, morava com os meus pais, mas se eu fosse uma pessoa casada ali que dependesse disso, eu não teria conseguido sobreviver fazendo uma venda a cada 6 meses. Então foi muito desafiador nesse sentido. Vantagens. As vantagens é que eu passei pelos problemas rápido, eu passei pelos problemas cedo, eu tive muito tempo para estudar. Então, o que uma empresa faz fazendo uma venda a cada 6 meses? Sobra tempo. Então você conversa com muita gente, você conhece muita gente, você estuda muito, sempre gostei de estudar muito. Então, muito do conhecimento que eu tenho hoje, eu adquiri estudando lá atrás. Né? Naquela época. Então, assim, eu criei uma base sólida, uma base forte. Né? Eu conversava com muita gente do Brasil inteiro. Vi muita empresa abrir e fechar, tanto integradoras, a gente chama a empresa como a minha de integradora, tanto integradores como distribuidores, importadores, fabricantes, abrindo, fechando. E aí, isso gerou um mercado também. Porque 2016, 17, 18, as empresas foram nascendo e foram enfrentando os problemas que eu já tinha enfrentado. Então eu comecei a prestar serviço para as outras empresas como a minha, porque eu já tinha passado pelo problema. E eu tinha um background muito forte da área técnica, né? Como técnico, como engenheiro, como estudante, com network de outras pessoas da área. Então a minha empresa, até hoje, a gente presta muito serviço, a gente ajuda muito os nossos concorrentes, prestando serviço para eles com desafios que às vezes eles têm dificuldade de encarar sozinho. Não é todo dono de empresa de energia solar que tem experiência no setor de geração de energia, de instalações elétricas, que tem experiência, que tem formação técnica, que tem formação de engenharia, que tem todo esse... Né, como eu falei, desde 2007 eu estou inserido no mundo da eletricidade. Né? Então, e energia elétrica é invisível. Né? Então, às vezes, o que é desafio para muita gente hoje já superamos há muitos anos. E quando a gente fala de um setor regulado, uma canetada, ela muda tudo. Né? Então, como os bancos, né? Energia elétrica, telecomunicações, são setores regulamentados. O governo cria as regulamentações e a gente tem que obedecer. Então, passei por mudanças de legislação ao longo desse tempo, legislação que favoreceu, legislação que desfavoreceu. Então, a gente vai, né, superando tudo isso e seguindo. Se adaptando, né? E tem muito aventureiro também, né, Gabriel? Por exemplo, o cara vê ali só a oportunidade, né? Então, por exemplo, o cara se forma aí, às vezes nem se forma, e o cara fala, não, porra, eu vou importar esse material aí da China, vou instalar aqui, vamos ver o que dá. E esse tipo de concorrente já é um concorrente que prejudica, né? Porque a concorrência com ele vai desleal, porque o cara vai, lógico, ter um preço melhor do que o seu, vai ter uma condição melhor do que a sua, porque ele também está te oferecendo menos. E o cliente na ponta não sabe, né, cara? Exato, é um desafio mesmo, porque é um produto assim, muito técnico, né? Então, como entender, o cliente tem uma conta lá, sei lá, R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$10.000 por mês, seja quanto for. Eu chego e falo, cara, você vai economizar tanto por mês.
80%, 90%. Chega o meu concorrente e fala, você vai economizar 90% por, né, 70% do preço. Então a gente tem que a gente tem que ter um tempo de mesa, que eu chamo de tempo, um tempo sentado à mesa, literalmente conversando, apresentando, mostrando, para conseguir de verdade mostrar as diferenças entre equipamentos, diferenças entre instalações. E existem assim, existem centenas de casos aqui na nossa região de pessoas que fizeram investimento e tiveram problemas de eficiência, tiveram problemas de não funcionar, tiveram problemas de não alcançar o resultado esperado, né? Até no começo, quando começou a vender muito, eu fiquei receoso, porque eu falei assim, cara, tem muita gente com problema. Será que vai queimar o nosso mercado, né? E só a minha empresa, a gente já resolveu centenas de problemas, né? Isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Vocês conseguem fazer esse serviço depois que alguém já instalou? Por exemplo, sei lá, a pessoa pegou aí, montou a casa dela lá, construiu a casa em 2015. Ela fez uma instalação que na época era uma outra tecnologia, né, e tal. Vocês também, a sua empresa, você falou que presta já serviço para outros prestadores, mas você vai lá, por exemplo, aí pessoal, vou reformular a sua instalação. Isso também é pegar o trabalho de outro. É isso que eu quero dizer. É isso mesmo. Acontece, tá? Nem sempre é uma boa escolha financeiramente, porque às vezes você fala assim, para eu colocar isso aqui do zero, custa X. Custa X. Para eu reformar, corrigir o que eu já tenho, custa quase X. Acontece, né? Tenho clientes aí que gastaram quase R$70 mil para corrigir um problema. Então o negócio é sério mesmo, né? O negócio é sério. Por isso que vale a pena você analisar muito bem antes de comprar, né? Então, assim, existem muitos sistemas que não entregam o que foi prometido. Existem muitas empresas que não entregaram o que foi comprado. Então, surgiu isso também, os oportunistas, né? Então, é um desafio também que a gente tem, porque eu sou a favor da concorrência leal. Como é gostoso a gente estar numa concorrência leal, numa concorrência de qualidade, numa outra empresa que, de fato, faz a sua empresa ser desafiada a elevar o nível, a entregar mais para o cliente, né? Então, tem esses desafios aí, porque é uma venda técnica, é uma venda consultiva, energia elétrica é invisível, né? Então, é um desafio para o consumidor e para nós também. E o cliente também é muito leigo, né? Eu, por exemplo, que não tenho nenhuma formação nessa área, não entendo. Aí o cara lá vai falar, esse painel é o painel X. Eu vou falar, beleza. Porque eu não entendo, né? As pessoas acreditam. Aí você vai... olha só que situação, né? Você vai ter que contratar uma empresa e contratar depois o Gabriel para ir lá ver se é verdade, né? Mais ou menos isso. É mais fácil chamar o Gabriel. Mas teve até um evento recente em São Paulo, né? Eu fiquei sabendo que acho que é a maior feira sul-americana, eu acho, de energia solar, né? Exato. E nesse evento aí, o que estava em voga, pelo que eu soube, é de eletrificação de residências, né, para carros. Exato. Postos, né, mini postos lá. Vocês também estão trabalhando com essa área? Mudou para esse lado? Está caminhando para isso? Exato. Um grande desafio que os empresários dessa área eles enfrentam é justamente a gente estar sempre por dentro da legislação, das regras, da regulação do mercado. E a regulação ela vai mudando, o mercado vai mudando, né, e a gente tem que se adaptar. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: do ponto de vista de compensação de energia, o que é compensação de energia? É você pegar a sua casa, o seu telhado, gerar uma quantidade de energia elétrica, abastecer o seu imóvel e, se sobrar, você injetar uma energia na rede da companhia distribuidora, da CPFL. Depois a CPFL te devolve essa energia que você injetou na forma de economia. Isso chama compensar energia. Então você injeta num horário, consome dela em outros horários, ela faz uma conta ali e te devolve aquilo que ficou creditado ali. Do ponto de vista de compensação, a legislação hoje ela é menos interessante do que antigamente. Certo. Tá? Do ponto de vista de retorno sobre investimento, hoje é mais vantajoso do que antigamente, porque o preço do investimento, o valor investido hoje está bem baixo e o retorno está muito alto, mesmo com a compensação sendo agredida pela regra. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o mercado ele está se protegendo contra essa legislação desfavorável.
por exemplo, em vez de eu compensar minha energia, por que eu não armazeno minha energia numa bateria para compensar na hora que eu quero, para não ter que sofrer muitas vezes imposto, para não ter que sofrer tarifação, para não ter que sofrer esse tipo de coisa. E a bateria, né, ela já é uma realidade, a gente já tem clientes, já tem instalações com bateria, né, inclusive na nossa cidade. E a bateria ela caminha junto com o carro elétrico. Porque qual que é o grande desafio do carro elétrico? É o armazenamento, é a bateria. Então hoje você compra um carro elétrico por um preço acessível, tá? Não precisa ser rico para comprar carro elétrico. Ele vem com uma capacidade de bateria muito boa. Aí você coloca ele para carregar na tomada da sua casa. Existem carros elétricos, existem componentes, isso já é possível, já é real, que você permite que a sua casa comece a usar a energia da bateria do seu carro. Então, assim, o seu carro alimenta a sua casa em alguns momentos, em outros momentos a sua casa alimenta seu carro, sua placa solar gera energia para os dois, sabe? Que loucura então, isso. O mercado parece é até esse. filme. Parece filme. Filme de ficção científica, né? Mas você sabe, Gabriel, que eu vi um vídeo recente aí que tá circulando de um cara, não sei se você deve ter visto esse que viralizou, né? O cara tirou a bateria do BYD e pregou ele na parede da casa. Olha que loucura, gente. O cara pregou lá grande, né? A bateria do carro e tal. O cara fixou ela na parede e é como o cara tivesse um power bank pra casa dele. É tipo uma parada assim, né? Isso é real, viu? Esse vídeo que viralizou, eu também vi. Isso é real, isso é verdadeiro, isso funciona. Os equipamentos que estão ali são reais. Se você olhar especificações técnicas dos equipamentos ali que ele mostrou no vídeo, tudo compatível. Tudo isso aí é verdade, 100% verdade. Então, assim, o setor elétrico, ele tá o tempo inteiro, ele é muito dinâmico, porque o perfil de consumo ele muda. Antigamente o pessoal se preocupava muito, a nível de governo, com às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, 8 horas, que era quando o pessoal chegava em casa, acendia a luz e ligava o chuveiro. Hoje as pessoas já se preocupam com 2, 3 horas da tarde, porque todo mundo liga o ar-condicionado. Daqui a pouco o pessoal vai se preocupar com a hora que o pessoal carrega o carro elétrico, né? Então, estações de recarga de veículos elétricos, sistemas de armazenamento, tanto para não ficar sem energia, né, como também para você conseguir tornar o seu sistema fotovoltaico mais viável. Existem indústrias que pagam tarifas diferentes em horários diferentes. Então, por que não carregar minha bateria quando a energia é barata e descarregar minha bateria e injetar energia na rede quando a energia é cara? Então, tudo isso já é possível. A gente já tem vários clientes em Bauru já utilizando a tecnologia dessa forma, né? Então, hoje, a gente é um ecossistema de soluções. Recarga de carro elétrico, backup de energia para quando você precisa, utilização de baterias para você economizar na conta de energia, placas, painéis solares para você economizar na conta de energia, painel solar com bateria para não te deixar no escuro, painel solar para abastecer seu carro com a luz do sol. Olha que loucura, antigamente a gente ia no posto de gasolina, agora a gente põe o carro na tomada. Né? Entendeu? O pessoal brinca, fala assim, é um celular com rodas, né? É um celular com rodas, celular né? com rodas, porque tem tela, tem acesso Wi-Fi. E, cara, eu achei essa ideia da bateria do carro até uma questão sustentável, né? Porque essa bateria de lítio aí, se você descartar ela, porra, quanto tempo vai levar para deteriorar, né? Exato. Então você fala, pô, pode ser reaproveitada em uma casa, né? Então, ó, a bateria do seu Dolphin lá que você comprou, acabou, né? O prazo de validade dela lá, vamos falar assim, o carro já quis trocar o carro, sei lá. Ele vai lá e usa a bateria como um gerador. Exato. Né? Então, eu tô acostumado a falar gerador, aquele motor de Mercedes trabalhando a diesel, né? Isso. Tá sendo substituído também por baterias isso aí, viu? Para elevadores, né? De condomínios, eu fiquei sabendo dessa também. Existe sistemas de armazenamento com grandes capacidades, né? A gente chama de BESS. Nada mais é do que uma bateria de grande capacidade. Então já existe isso hoje, tá? Já é realidade isso que eu estou falando, é presente. Empresas tirando fora o gerador e colocando o BESS no lugar. Tá? Polui menos, gasta menos, é silencioso, tem menos problema com o corpo de bombeiros. A transição, né? O período de transição que você sai da concessionária e vai para o sistema de backup é mais rápida. O gerador você vê piscar, o BESS não vê piscar. Né? Então, isso já é realidade. Tá? Inclusive tem retorno financeiro, tem payback, tudo isso. A manutenção é muito mais simples, muito mais barata. Então, você dá manutenção no motor a diesel é uma coisa. Você dá manutenção na bateria de lítio, né? Cara, é praticamente zero. Né? Praticamente não existe, né?
ela tem uma duração também, né? Tem. Não é infinita, mas, poxa, a vantagem talvez compense realmente. Então, deixa eu ver se eu consegui resumir aí um pouquinho. Você falou que lá no passado, então, né? Vamos falando do passado, parecendo que nós estamos falando de 50 anos, né? 10 anos atrás, tá, gente? Exato. Então, tipo assim, era muito caro instalar Isso. e o ganho na concessionária era muito bom. Era isso. Era isso, perfeito. Agora mudou o jogo. A balança pendeu que tá mais barato instalar, porém o ganho de devolver energia para a concessionária piorou. Isso. Se a gente analisar energia, exatamente isso que aconteceu. Energia. Real investido está melhor hoje. Como assim? Antigamente você colocava um sistema de energia solar, demorava 6, 7 anos para se pagar. Em reais. Porém, a compensação em energia ela era maior. Então, na minha casa, quando eu coloquei, a gente gastava R$300 de energia, mais ou menos 300, 350, se eu não estou enganado, nos valores da época, 10 anos atrás. Sim. E a gente passou a pagar uma tarifa mínima de aproximadamente R$25, R$28. Então, a gente saiu de uma conta de 350 para 25. O retorno sobre investimento, então, se eu pegar o que eu investi e quanto tempo demorava para isso retornar, a gente tinha ali um retorno sobre investimento de aproximadamente 6 anos. Demorava 6 anos para se pagar. Esse era o cenário de 10 anos atrás, com 100% de compensação, sem taxa, sem imposto, sem nada. Tudo que eu injetava na CPFL voltava 100% integral para mim. Hoje, uma pessoa que gasta aí, a partir de R$200 já vale a pena, mas eu vou pegar um cara, por exemplo, de R$1.000, para ficar fácil a conta. Ele vai colocar energia solar, ele não vai mais pagar os R$25 que eu pagava lá atrás. Com taxa, com imposto, com tudo, esse cara vai sair de 1.000, ele vai para 200, por exemplo. Tá? Então, ele está compensando menos. Porém, o retorno sobre investimento que ele tem é muito melhor do que o meu. Por quê? Porque o sistema hoje demora 3 anos para se pagar. Porque ele investiu muito pouco. Então, ele tem menos compensação de energia, porém ele tem mais retorno financeiro. Mas o mercado, mesmo assim, o mercado já está se movimentando, mesmo com um retorno financeiro bem melhor hoje, o mercado já está se movimentando para quê? Para proteger ainda mais o seu retorno financeiro. E ainda você ganha de plus um sistema de bateria que, se acabar a energia, a sua casa tá tranquila. Cara do céu. Isso aí para quem tá construindo, né? Não, isso agora, é por exemplo, o pessoal que a gente tem um mercado efervescente aqui na nossa cidade de novos imóveis, né? Tem. Então, assim, região também, né? Vou muito pra Marília ali, você percebe que tá expandindo, a cidade já tá invadindo a rodovia ali, né? E aí isso é uma coisa pra ser pensada, né, Gabriel? Porque, tipo assim, o cara tem que já bolar a casa dele pensando nos 10 anos pra frente, né? Então, sim, não, viu? Sim, não. Porque, cara, minha casa, por exemplo, minha casa deve ter ali, sei lá, deve ter uns 20, 30 anos de construção. Ela não foi pensada pra nada disso. Mas tudo isso já funciona na minha casa. sem muitas alterações? Zero alteração. Na minha casa, zero alteração. Minha casa é uma casa de bairro, né? Uma casa normal, tradicional. Aquelas casas que tem um telhado, uma garagem com o telhado caído para frente, depois tem a casa para trás, com quintal na lateral. Casa tradicional, padrão. Sim. Né? E zero alteração. Zero alteração. Entendeu? 90% ou mais de todas as nossas vendas é zero alteração. Então, tudo que a gente vende, seja estação de recarga, seja bateria, seja energia solar, tudo isso já está vindo preparado para ser inserido em casas que não estão preparadas. Ou seja, o cara não vai ter que refazer todo o sistema de tomadas, de distribuição, quadro de... nada disso. A não ser que, assim, a instalação elétrica do imóvel já esteja em risco sem os outros sistemas. Mas pensando num imóvel novo que não foi pensado para isso, que foi pensado só com aquele poste lá que traz a energia e já era. Zero alteração, zero alteração. É óbvio que a gente precisa de um espaço ali para instalar um equipamento, alguma coisa. Mas assim, nada que precise de reforma civil, sabe? Quando precisa, não é devido à energia solar, ao carregador, é devido mesmo à condição do imóvel. O carregador, obviamente, as estações de recarga de carro elétrico, elas têm diferentes potências, né? Existe uma potência mais padrão ali, que é de 7,5, que o pessoal tem instalado hoje em dia, que é praticamente um chuveiro. Então, sua casa comporta um chuveiro a mais? Se comporta uma estação de recarga, né? Então, assim, a estação de recarga, a gente vai pensar o seguinte, essa instalação elétrica, ela comporta mais essa estação de recarga, tá?
Mas é muito tranquilo na maioria dos casos, muito tranquilo mesmo. E o perfil que vocês têm atendido hoje, em comparação também, né, fazendo uma linha do tempo aí, ele é mais residencial, ele é mais empresarial? Você tem como mensurar isso assim? A maior parte do público é residencial, né? Porém, a viabilidade é exatamente a mesma ou até melhor muitas vezes para as empresas, tá? Principalmente pequenas empresas, tá? Então, se você tem uma empresa que gasta até R$10.000 por mês de energia, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Acima de R$10.000, existem soluções que complementam a energia solar. Então, a energia solar não é a melhor solução sozinha. Então, o mercado está entrando nesse ponto também. Que hoje, o ideal é que você contrate uma empresa que faça uma análise do consumo de energia da sua empresa e apresente soluções para que você invista o mínimo de dinheiro possível e tenha o máximo de dinheiro possível de retorno. Então, existem empresas, por exemplo, que a gente entra com um pouco de energia solar, entra com um pouco de mercado livre de energia, que é uma forma de contratar energia que você paga o gerador direto, né? Aí você entra, de repente, com um BESS ou um sistema de baterias para usar em determinados horários, né? Então, é uma gama de soluções ali, bancos de capacitor, enfim. Então, empresas que gastam de R$10.000 para cima, aí entra um trabalho de consultoria para entender qual é a melhor solução para o cara ter o melhor retorno possível. Tô pensando aqui agora, né, já indo caminhando aí para um amarrado dessa história toda, que é muito legal, é o seguinte: nós temos aqui pequenos negócios que têm uma alta demanda energética. Por exemplo, sorveteria. A gente fala assim, ó, é um pequeno negócio. O principal gasto do cara é energia. É energia, porque para manter o sorvete lá, né, gente, precisa de refrigerador potente. Bares também, né, tem a mesma necessidade por conta de refrigeração. Esses caras, eles têm um custo de 5, 10 mil reais de gasto energético. Para esse cara aí, o ideal seria fazer realmente um trabalho de consultoria para saber quais opções ele tem pelo menor custo. É isso que você falou. Ó, 90%, mais de 95% desses casos, sorveteria, açougue, padaria, restaurante, essa farmácia, essa gama de estabelecimentos, é como você falou, a energia é algo que faz eles sentirem muita dor. E para eles, eu já peguei tantos casos desse tipo, que hoje a solução pronta para 95% dos casos, qual que é? Energia solar o máximo possível para diminuir o máximo possível o custo dele. Então esse cara, às vezes ele gasta 6, 8, 10, 12 mil reais de energia elétrica, a gente consegue reduzir isso para R$1.000 por mês, R$500 por mês, muitas vezes. A gente tem um restaurante aqui em Bauru que gastava 20 mil, hoje gasta 2 mil. Tá? Olha isso. Com energia solar. Energia solar é uma solução. Agora, em 2025, o que eu faria de proposta para esse empreendedor? Eu faria a seguinte proposta para ele. Olha, vamos colocar energia solar aí, vamos economizar aí 80%, 90% da sua conta e vamos colocar também uma estação de recarga no seu estacionamento. Por quê? A estação de recarga é o seguinte, imagina que alguém tem um carro elétrico. Essa pessoa que tem um carro elétrico hoje, ela escolhe onde ela vai, para entender se vai ter um lugar para ele carregar o carro se for necessário ou não, principalmente para quem está próximo à rodovia. E a estação de carro elétrico, hoje aqui em Bauru, a gente paga mais ou menos 80, 90 centavos no quilowatt da energia. Então a gente paga, vamos arredondar para R$1, vai? A gente paga R$1 para consumir 1 kWh da CPFL. Só que se você tiver uma estação de recarga no seu estabelecimento, você vai vender o quilowatt-hora por R$2,53. Então você consegue aumentar o seu ticket. O cara, além de você atrair mais pessoas para o seu restaurante, né, você vai aumentar o ticket do cara que está ali. Ele vai não só comprar o seu alimento, a sua bebida, mas ele vai também comprar a sua energia. Que se você não tem energia solar, você paga 1 e vende por 3. Agora, se você tem energia solar, o sol te fornece energia e o cara te paga R$3 por essa energia, carregando o carro elétrico dele, a moto elétrica dele. Então eu consigo não só fazer o cara economizar nas contas de energia, mas a gente tem solução para ele rentabilizar mais o espaço que ele já tem ali no restaurante. Poxa, aí é show de bola. Além de não gastar, ele ainda ganha. Ele ainda ganha, é um produto a mais na prateleira dele. Né? Como no passado foi
o Wi-Fi, né? Exato. Tem um hotel, né? Exato. Mas, ó, o hotel tem Wi-Fi? Porque se não tiver, eu nem reservo. Exatamente. Agora acho que talvez vai caminhar pra isso aí, né? O cara vai ter... tem carregador aí no seu hotel? Senão eu nem paro, porque eu tô Exato. visitando. Bauru tem muito isso, né, Gabriel? Ó, a gente tem um grande volume de pessoas que vai para São Paulo daqui de Bauru. Uhum. E quem vai para São Paulo, eu vou até fazer uma propaganda gratuita aqui. Para quem vai de São Paulo, todo mundo já sabe, quem tem carro elétrico, conheço várias pessoas, vai parar ou no Rodoserve ou na Quinta do Marquês. São os dois lugares onde tem carregador para o carro carregar o carro dele. Então o que acontece? Ele sai daqui, ele já pensa, eu vou parar na Quinta do Marquês, por quê? Eu não quero abastecer lá em São Paulo. Então eu paro na Quinta do Marquês na ida, faço São o que eu tenho Roque, que fazer, São Roque, faço o que eu tenho que fazer em São Paulo sem precisar recarregar meu carro, utilizando como base a maioria dos carros elétricos que a gente tem no mercado. Na volta ele para ali no Madeiro, recarrega de novo e vem embora, chega até Bauru, entendeu? Então, a maioria das pessoas que tem carro elétrico em Bauru, que vão para São Paulo, que a quantidade é grande, eles param na Quinta do Marquês e no Madeiro, quase que obrigatoriamente. Olha lá. E isso daí, se a gente já passou, acabei de passar por lá, voltei ontem de viagem, tá lotado esses lugares. Cara, tem fila, geralmente tem fila. Geralmente tem né? fila. Geralmente E tem é o fila. carregador rápido, né? Carregador Também, rápido. Meia hora e tal. Exatamente. Então, pô, o Rodoserve já tá. O Rodoserve, a Quinta do Marquês, o Madeiro, eles já colocaram esse produto na prateleira. Então eles não são mais vendedores de produtos alimentícios, eles são vendedores de solução. E dentro da solução deles tem a solução de recarga para o seu carro elétrico. É conveniência total, né, cara? Conveniência. Então, ó, aí já temos já algumas informações importantes. Eu acho legal conversar com o pessoal de engenharia e tal, porque a gente começa... Eu sou amante de filme de ficção, né? Galera que tá aqui já acompanha, aqui já vê o Exterminador do Futuro, já uns negócios verdade, meio assim, cara. né, cara? E aí, cara, eu penso assim, Gabriel, não que isso vá acontecer de uma vez e vai mudar, transformar radicalmente, mas, cara, a gente tem que estar atento para essas oportunidades. Quem trabalha com comércio tem que estar atento a isso. Exato. Então não é à toa que a gente está aqui trombando com carro elétrico toda hora. A gente sabe que isso é uma tendência. E principalmente esse recurso que você falou do... qual é o nome? Do carregador da bateria na casa. As baterias residenciais a gente chama de bateria mesmo, né? Mas as baterias de grande porte a gente chama de BESS. Esse BESS. Esse eu achei uma das coisas mais interessantes, cara. Assim, das coisas que a gente tem... Positivo. Porque você fala, pô, um carregador de carros já é uma coisa que já não assusta. Mas essa do cara pendurando na parede lá, eu achei isso muito louco, porque realmente a casa ela tem uma demanda energética, um comércio tem uma demanda energética. Exato. E se você puder armazenar isso, cara, é igual a gente carregar um celular, né? Exato. A gente já leva um power bank ali, porque vou viajar, vou ficar um tempo. E existe oscilação de energia. Existe. São Paulo ficou 4 dias sem energia recentemente. Eu São ia Paulo comentar capital, disso. você imagina. Anel, né? Tipo... E a gente tem clientes lá, a gente tem informações de, por exemplo, pessoas que às vezes até estavam preparadas com gerador, com no-break, mas não estavam preparadas para 4 dias sem energia. E você imagina, por exemplo, uma empresa que mexa com células-tronco. Nossa. Uma empresa que mexe com vacinas. Existem empresas que mexem com vacina que tem mais de R$1 milhão de vacina. Isso é normal para as empresas de vacina que estão me assistindo aqui. O cara que tem 1 milhão ali de vacina, é tranquilo, é normal isso. Né? Então você imagina. A gente está aqui agora, parece uma loucura, mas você fez um comentário antes de começar o podcast. Só não pode acabar a energia. Você lembra que você fez esse comentário? Foi. E se você tivesse um sistema aqui de bateria, você não ia ter essa preocupação. Pois é, cara. Entendeu? Olha só. E o cara que não pode ficar sem Wi-Fi? O notebook até tem bateria, mas e o cara que não pode ficar sem Wi-Fi? Né? Então, eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza. O rumo que a gente está caminhando, nossos veículos se tornaram elétricos. Estão se tornando elétricos, né? Isso aqui ninguém fica sem mais, né? A gente precisa carregar nosso celular, a gente precisa ter o nosso roteador ligado aí, nosso modem ligado. A gente precisa dos computadores, né? Então, mobilidade e comunicação, internet, cara, é elétrico. Tudo é elétrico. Né? Não, a gente tá sem energia, sem água também, né? Pessoal de Bauru também, aqui que a gente gosta de falar. É uma dor aqui. É uma dor em Bauru. A gente volta para a Idade Média, né, cara? Exato. Então, assim, qualquer solução relacionada a isso, que seja... Porque a bandeira da ecologia, todo mundo entende, né, Gabriel? Acho que a gente até apoia aqui as empresas que têm isso como valor.
mas não adianta você ser ecológico e você não ter bom preço, não ser sustentável também financeiramente. O mercado não adere, né? Não. O mercado não adere. Eu sei porque eu trabalho com produto sustentável, né? Inclusive lá atrás eu falava para as pessoas, mas é sustentável. Mas cara, tá caro. Acabou. Acaba aí, exatamente. É a realidade, não é bonito falar isso. Não é bonito falar isso, mas é a realidade, é a que as pessoas. Eu tô falando de vivência de mercado. Isso, porque é bonitinho a gente falar, tal, solução sustentável. É o triplo do preço. Eu falo aqui com papel, gente. A gente faz aqui material gráfico. O papel reciclado é mais caro do que o papel Perfeito, normal. Aí você fala assim, pô, eu vou ser sustentável e vou pagar o preço para ser sustentável. Pô, é difícil. Para pequenas empresas, então, nem se fala. Exato. Então, assim, o que o Gabriel tá trazendo aqui, o que a Hipersol faz, e depois eu já vou te pedir para poder passar os contatos aí da Hipersol, os seus contatos também para poder a pessoa procurar você. O objetivo dele, gente, é melhorar também a parte financeira da empresa, da família, né? Exato. É reduzir o custo de energia e melhorar também, lógico, o serviço, né? A qualidade. Exato. Na verdade, assim, a gente sempre pensa que, como empreendedor, quanto maior o valor que a gente leva para o nosso cliente, melhor para todo mundo. Então, tudo isso que a gente conversou aqui hoje, existem tecnologias fora que a gente conversou? Existem, mas elas ainda não são financeiramente viáveis. Então, tudo que a gente conversou aqui hoje são coisas que a gente já consegue entregar valor hoje para as empresas e para as pessoas físicas. Tá? Então, quando a gente fala de comprar um carro elétrico, eu gostaria de vender carro elétrico, mas isso está um pouco fora de acesso para mim. Mas o carro elétrico ele já se paga. Tá? Tem vários e vários vídeos no YouTube, só assistir aí, fazer, conferir, faz sentido. O carro elétrico se paga hoje. Um sistema fotovoltaico com bateria já se paga hoje. Tá? Sem bateria se paga, com bateria demora um pouco mais, mas se paga também. O investimento ele retorna antes de acabar a garantia dos equipamentos, tá? Financeiramente. O carregador se paga também. Né? Conforme a gente falou, tem fila para abastecer no carro elétrico. Então, assim, as estações de recarga elas também se pagam. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, as baterias que carregam com energia cara e descarregam com energia barata, elas também se pagam. Tudo isso que eu estou falando são alternativas financeiras de lucratividade para as pessoas e para as empresas. Nada do que a gente falou aqui, você paga pela tecnologia, você paga para ser legal, você paga porque é interessante. Não, tudo isso tem retorno financeiro. Show de bola. Bom, vamos ter que encerrar aqui o papo, apesar de muito legal. Vou convidar aqui o Gabriel para voltar outras vezes aqui no TEDcast para debater sobre esse assunto. Quero ver se a gente consegue fazer até uma dobradinha aqui, conversar com duas empresas separadas. Acho que vai ser muito útil. Legal. Já vou deixar aqui o Gabriel. E como que eu faço para falar com a Hipersol? Como que eu faço para chamar você aqui para auxiliar nessa questão de soluções em energia solar? Cara, a gente tem nosso Instagram aí, é nosso canal mais ativo, né? @Hipersol com I, né? Hipersol com I. A gente tem também o nosso WhatsApp, né? 14996657776. A gente tem nosso site www.hipersol.com.br. Qualquer um desses 3 canais que você entrar, você vai conseguir acessar os outros também. Show de bola. Queria agradecer novamente aqui o Gabriel por ter vindo. Gabriel Busato, dono da Hipersol, empresa uma das pioneiras aqui na nossa cidade. Convidar você também para seguir o TEDcast aqui no YouTube e também no Spotify e através dos cortes que a gente vai liberando aí tanto no YouTube quanto no TikTok e outras redes sociais da agência. Deixo aqui o meu grande abraço para todos que estão acompanhando. Não deixem de curtir e compartilhar. E até o próximo programa do TEDcast. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Está começando mais um episódio do TEDcast, um programa